Quantas UAs que você deve colocar no capim andropólogo para nunca mais ele virar aquelas varetas alta e você precisar de roçar? Eu espero que depois desse vídeo você nunca mais tenha problemas no manejo com o capim andropólogo. Além de que quando ele passa, né, quando ele fica muito grande, além de tempo que você está perdendo dinheiro, e sem contar que você precisa de colocar máquina para poder queimar pneu, para queimar diesel, por coisa que deveria ter virado carne, deveria ter virado arroba, ganho de peso. É um problema que ele deveria ter sido evitado lá atrás. Então, meu nome é Diego Arruda, eu sou criador do canal da Nova Pecuária, mas antes da gente dar início a esse vídeo, eu peço que você dê o seu like, que você dê o seu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve também no nosso canal para você receber as notificações dos próximos conteúdos, dos próximos vídeos que virão. E compartilhe também esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, eu te peço porque é muito importante para o meu trabalho e contribui para a gente estar sempre produzindo e colocando novos vídeos aqui para vocês. Eu quero também te convidar para você clicar aqui depois que você assistir todo esse vídeo, no link que está aqui na descrição para você conhecer a nossa comunidade da Nova Pecuária, onde a gente tem todos os assuntos relacionados à pecuária, cria, recria, engorda, confinamento, gestão, manejo de pastagem, tudo que você precisa você vai encontrar lá no nosso dicionário da pecuária. Então, quando a gente vê, né, algumas pessoas aí falando, se queixando, mas o andropólogo não é um capim bom. Esse capim cresce muito, vira vareta, né, vira vara de bambu, e depois eu preciso de entrar com uma roçadeira, depois eu preciso de roçar esse pasto, dá muito trabalho. O que você precisa de entender, né? Que o andropólogo, ele é um capim de saída rápida, ele é um capim de explosão. E esse capim, ele chega a crescer em determinadas épocas do ano aí, né, nas chuvas, óbvio, até 7 centímetros ou mais por dia. Então, se você não estiver com o manejo em dia, se você não estiver com a sua taxa de lotação ajustada, de forma com que você consiga levar a taxa de lotação equilibrada com a capacidade de acúmulo de volume de massa desse capim, você vai ter um problema. Mas é um capim excelente. E algumas pessoas ainda falam, né, reclamam, pô, mas esse capim não aguenta gado no período da seca. É óbvio, por quê? Porque lá nas águas ele vai ter uma taxa de lotação que vai compensar isso que ele deixa a desejar no período de seca. Então ele compensa isso lá no período das águas. E aí, se você está deixando esse capim virar aquela vareta, se está deixando ele passar ao ponto de você ter que roçar, o que está acontecendo? Você não está aproveitando essa gordura que ele te dá lá atrás no período da seca. Então ele não é um capim difícil de manejar. Inclusive a gente tem até outros vídeos aqui que eu vou deixar inclusive na descrição para você assistir como que você faz o manejo de um capim andropólogo. E inclusive lá tem o que eu chamo, né, de pulo do gato do manejo do andropólogo. Que se você entender só isso, eu tenho certeza absoluta que nunca mais você vai ter esse problema. Isso não é conversa de internet, não. Estou falando realmente fato, o que eu faço, o que eu dou de orientação nessas fazendas que eu atendo e que a gente simplesmente resolveu o problema. E tem gente ainda que fala, mas andropólogo é uma característica de terra ruim, tá? Sim, o andropólogo ele vai em terras de baixa fertilidade, terras de areia, terra de cascalho, e inclusive, né, principalmente nas regiões de cerrado, a gente vê muito esse capim nessas terras, inclusive às vezes médias, né, de média fertilidade, justamente para mesclar o mapa forrageiro da fazenda. A gente faz a opção de colocar uma forrageira, uma variedade menos exigente em relação à fertilidade de solo, mas que tem resposta rápida. Se você for pensar no andropógon, ele sai muito mais rápido do que uma braquiária, por exemplo, aí nas primeiras chuvas.
E aí é óbvio, é claro que se você for pensar na estratégia de mesclar o seu mapa forrageiro não é nada mais do que os tipos de capim que você tem dentro da fazenda. Tipos de capim, em qual sentido? No sentido de crescimento cespitoso e crescimento prostado. Geralmente a gente trabalha com esses pânicos, né? Pode ser mombaça, essas outras variedades de capim, em torno de 20 a, no máximo, 30% do mapa forrageiro da fazenda. Então, por exemplo, de cada 100 hectares, você precisa de ter de 20 a 30 hectares, por exemplo, de um capim de crescimento cespitoso, justamente para ajudar no manejo, principalmente de início de águas da fazenda. E é óbvio que essas forrageiras, que essas variedades de capim, elas não vão te entregar, elas não vão aguentar a quantidade de gado no período da seca que elas aguentavam no período das águas, é impossível. Então, se ela vai dar duas uás e meia lá, a seca ela vai dar praticamente zero, tá? Então, qual que é o benefício de você usar essa técnica de ajustar essa taxa de rotação, de você encaixar essa taxa de rotação correta, no qual você vai conseguir equilibrar a taxa de acúmulo, né, de produção de capim com a quantidade de animais ali cortando. Você não vai precisar de roçar mais o seu pasto, você não vai precisar mais de ficar ali colocando máquina, queimando óleo diesel para poder consertar erro. Então, se você está roçando, o que você está fazendo? Você está nada mais do que trabalhando em cima do problema. Qual que é o problema? O problema é o capim que passou. Qual que é a causa? Por que esse capim está passando? Que é a mesma coisa do seu pneu do carro está furando toda semana e você está sempre trocando pneu. Você tem que entender por que está fazendo esse pneu furar. Ah, o pneu tá careca, então tem que trocar o pneu. Não, porque eu estou passando todo dia ali no lugar que tá cheio de arame farpado, tá cheio de prego virado para cima. Ok, então eu tenho que ir lá e tirar isso. Então você tem que entender o seguinte, qual que é a causa do problema. E aí, se você também maneja esse capim pela altura correta, altura de entrada, altura de saída, geralmente eu trabalho com altura de entrada por andropólogo de 80 centímetros e tiro com 20. Algumas pessoas falam, ah, mas é a metade da entrada, não sei o quê, então teoricamente teria que ser com 40. Não, eu trabalho com 80, 20. Ponto. Ah, não vou discutir isso agora porque não é o objetivo de explicar o porquê, ok? E aí, quando você trabalha dessa forma, o que você está fazendo? Ajudando ainda mais a planta, você está estimulando a planta a produzir mais. Então você vai ter que ser mais eficiente ainda no seu manejo, mais eficiente ainda na adequação do número de animais, adequação da taxa de lotação de uás por hectare para justamente evitar com que esse capim suba demais e você tenha o quê? Perda. Você tem perda de volume, perda de qualidade e perda também do serviço, porque você está trabalhando ali em cima de um erro de manejo. Então, sobra tempo para outros serviços. Geralmente, né, essa roçada você vai fazer no início das águas. Então, no início das águas, você está tendo boi que você precisa de apartar para poder terminar, você precisa de começar a separar os lotes, você precisa de começar a fazer a vermifugação, você está mexendo com estação de monta, tem diversos outros serviços de futuro realmente fato na fazenda, e você às vezes vai estar ali intertido, às vezes vai estar envolvido com erro que vem sendo transferido de ano para ano, de estação para estação, de meses para cá. Então, vai sobrar assim mais tempo para você focar naquilo que realmente fato é importante dentro da fazenda. E aí, quando a gente está falando, né, de Andropogon, sim, ele é um capim que ele é menos exigente. Ele geralmente, você vai encontrar esse capim em terras de fertilidade mais baixa, terra de areia, terra de cascalho, aonde às vezes chove menos. Então você precisa de entender o seguinte, que o potencial de produção desse capim, ele é limitado, ele não vai produzir, por exemplo, igual o mombaça. Pô, Diego, mas a minha terra ela é toda de culturão, eu vou colocar andropólogo? Não, você vai colocar um outro capim, né, de crescimento cespitoso que tem potencial para produzir
mais do que o andropólogo. Pode colocar droga? Pode, não tem problema nenhum, mas eu não recomendaria você fazer isso, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte, que geralmente você seguindo esse padrão de fertilidade de solo, chuva aí, né, as regiões cerradas, vai chover aí de 1.500, 1.600, anos muito bons, passa aí, fica coisa próxima de 1.800 milímetros, o que que acontece? Essas fazendas, essas áreas, elas vão produzir em torno de 7,5 toneladas de matéria seca por hectare ano. É o que ela tem de capacidade de produzir de comida. Isso é o que está disponível para manejo. Isso você precisa de entender. Só que de 7,5 toneladas não é tudo que os animais vão comer. Porque sempre falo aqui no canal, parte dessa produção precisa ficar onde? No sistema. Então, se você tira o que precisa ficar no sistema, vai sobrar o quê? Aquilo que está disponível para manejo, que são 5 toneladas. Então, se eu estou deixando 2,5 toneladas, eu digo, mas por que você não está deixando 4 igual você faz no capim de crescimento prostático? Porque a estratégia de manejo é diferente, a densidade do capim é diferente. Então, o quilo de matéria seca que eu vou deixar de resíduo na toceira, ele vou respeitar a altura, só que ele é um capim que ele pesa menos, por exemplo, quando a gente compara com um braquiarão. Então, se eu tenho 5 toneladas para utilizar, para comer só no período das águas, 210 dias, ou seja, eu divido isso por 2,43% do peso vivo do animal, ou seja, eu tenho um potencial de colocar 2,17 UAs por hectare. Mas aí, Diego, você falou lá atrás que pode ir de 2 a 2,5, que eu posso até 2,5. Sim, óbvio, mas aí vai a sua avaliação de manejo, altura de entrada, saída, inclusive dias de pastejo e essa velocidade da rebrota do capim. Por quê? Porque se não chover, não vai produzir. Vocês têm que entender isso. Não adianta se olhar só para o perfil de terra, não adianta se olhar só para a análise química do solo. Se chover, por melhor, se não chover, por melhor que seja a terra, por melhor que seja a fazenda, não produz. Então, anos de chuva melhor, vai produzir um pouco mais, às vezes aí a distribuição da chuva, né, nessa janela de 210 dias, às vezes concentra mais para um lado, concentra mais para o outro, mas você tem que avaliar isso. Então, principalmente nessas regiões do Brasil Central, aqui nas áreas de cerrado, vai produzir aí 7,5 toneladas, podendo ser um pouco mais do que isso e vai variar de 2 UAs a 2 UAs e meia. E aí a conta para converter isso para número de animais que vai variar em função do peso, a gente também vai deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo, na descrição aqui para você inclusive assistir essas outras aulas, esses outros vídeos para você fazer essa conversão. Mas em número de UAs, a gente está aqui totalmente no rumo. Então, qual que é o pulo do gato para você nunca mais precisar de roçar o seu pasto de andropólogo ou que seja um outro tipo de capim de crescimento cespitoso? Você tem que forçar o manejo no início das águas. E se for preciso, avalia no terço final das águas ou antes, se é preciso ou não você reduzir a taxa de lotação, já que essa é uma espécie forrageira que ela responde com pouca chuva. E aí dá para você o quê? Simplesmente consertar o manejo no final, do terço final do período das águas. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal para ser notificado sobre os próximos vídeos, sobre os próximos conteúdos. Compartilhe também esse vídeo, me siga nas minhas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.